shopping. 3 years ago, I was banging on about libraries, but I've matured. I'm into fashion. DKNY, Collect Dinigan, Louis Vuitton, and my favorite, Marc Jacobs. I buy all my clothes online from my iPad too. They look so good on the big screen. People ask me about bricks and mortar store, but I can't find their website. Anyway, I digress. I'm here to inform you that we fashionistas of the future all want a great customer experience. It's multi-channel online engagement that anticipates what we want and when we want it. There should also be M.dot sites, smartphone apps, and live real-time shop assistance. Ways to help us when we get there. I'm in a constant state of information overload, so my friends are my most valuable asset. Before we start shopping, we read their recommendations, reviews, blogs, tweets, and Facebook updates to find out what's hot right now. So if I want to know if the latest Prada dress looks better in pink or purple, I just social search what my friends like. Finally, when will you fashion people get with the program? The net is about personalization. I should be able to collaborate directly with designers to create an outfit especially for me. Now I'll totally be the coolest chick in Ray 1. Now I know you're all working on this, but I'm a digital native and I want it now. Hurry up and get cracking. Com esse vídeo, que eu ainda me assusto quando vejo, eu pergunto, o seu restaurante está preparado para atender a geração Z? E para nos ajudar a responder essa pergunta, eu quero convidar a minha amiga Simone, da Galunion. Uma salva de palmas para a Simone. O evento agora é da Simone. Opa! Obrigada, obrigada. E ela tem uns convidados para ajudar a debater essa questão com a gente. Muito bom. Pessoal, prazer estar aqui com vocês hoje. Uma honra, aliás, né? Porque é um evento que tem propósito. Eu acho que essa foi a primeira lição de todos nós hoje. Bom, eu quero convidar, então, né, a gente vai ter alguns painelistas. E vou pedir para que eles sentem à medida que eles se sintam confortáveis aqui. E a gente depois, em seguida, já vai apresentar e começar algumas perguntas de aquecimento para depois receber as perguntas de vocês. Então, vamos começar primeiro com a Renata. Espera um pouquinho que aqui. Renata, por favor. Onde você quiser, Renata. Bruno Greenberg, por favor. Convidar também o Denis Nakamura, que já esteve conosco hoje. E o Rudolf Poperi, por favor. Só o Rudolf teve um problema. O Rudolf teve que ir, mas o Diego vai representar, tá bom? Tá ótimo, seja bem-vindo então, Diego. Então, para a gente conhecer um pouco mais, eu vou pedir para que o Diego comece aqui, né? O Denis, acho que as pessoas já assistiram, mas o Diego comece dizendo o que você faz lá na rede, né? E a gente já sabe que você está representando a rede aqui. Tá? E os demais, por gentileza, o nome, o que eles fazem e as marcas que estão representando, que vai ser bem bacana para todo mundo já conhecer com quem a gente está falando. Ligou? Alô, alô, alô. Bom, boa tarde a todos. Agradeço aí o espaço, né, cedido pela NCR aí pela nossa parceria junto à rede. Eu sou Diego Popolin, eu sou um executivo de parcerias, responsável pela parceria com a Colibri
e com todas as interações aí que a gente possa fazer com os restaurantes e os players aí que comercializam as ferramentas juntos com os nossos produtos, nosso portfólio completo. Boa tarde a todos. Agradeço a honra de estar aqui no palco do Cubo. É meio tenso estar no palco do Cubo, né? É um lugar de tanta inovação tecnológica, e eu, uma tecnóloga de 30 anos de carreira, sentada aqui, estou me achando, como que é, Fabiola? Geração Z, né? Bom, eu sou a Renata Zeppelini, diretora de TI da Arcos Dourados, que hoje representa a marca McDonald's na América Latina. Bom, já falei, tenho 30 anos de tecnologia, também sou formada no Mackenzie, e estou aqui para a gente discutir o futuro do varejo. Boa tarde, meu nome é Bruno Grimber, eu sou diretor, sócio da Companhia Tradicional de Comércio, que é dona de algumas marcas, um pequeno varejista perto da minha colega aqui, mas a gente tem algumas marcas que talvez alguns de vocês conheçam, não o nome da empresa, essa holding, mas é a Pizzaria Brás, Pirajá, Lanchonete da Cidade, Astor. E também quero agradecer muito à NCR por estar abrindo esse espaço e essa oportunidade. Também? Eu sou deles. Pronto, muito bom. Bom, pessoal, a gente vai fazer uma rodada para esquentar, né, das perguntas, porque hoje a gente já começou vivenciando muitos temas importantes, né? Primeiro, o tema do Instituto Ronald McDonald, como a gente consegue gerar mais impacto positivo no mundo. Depois, a gente ouviu dos meios de pagamento. Em seguida, sobre, né, a aula de delivery do Denis. E depois, agora, muito mais insights do consumidor para que a gente prepare o nosso negócio. E eu vou começar com a Renata, então, Renata. Já que estamos duas mulheres aqui, né, e falar um pouquinho sobre o que você poderia compartilhar com a gente dessas iniciativas que um líder como Arcos Dourados tem feito na área de tecnologia da parte do consumidor e, enfim, abordar as questões de autoatendimento, né? A gente viu a Loja do Futuro, que abriu. Que perspectivas que a gente pode esperar? Bom, primeiro eu gostei quando foi dito aqui que não tem fricção com o cliente, né? O cliente não quer ter fricção com as pessoas. E o que eles fizeram? Então, passaram a fricção toda para a turma da TI, né? Então, a gente tem mais fricção do que nunca, né? Porque que é a pior sensação do que você chegar na frente de um totem de autoatendimento ou mesmo de um aplicativo e aquela tela do Windows saltar na sua cara, né? Os nossos totens têm sistema operacional Windows. É mais do que fricção, né? É assim, o cara vai pegar uma cadeira e vai dar naquela tela, porque aí ele cai para o físico rapidinho, essa coisa de virtual acaba na hora, porque ele quer comer e ele quer que a tecnologia funcione. Então, assim, é um grande desafio. Acho que o McDonald's hoje no Brasil tem mais, estamos chegando a 1.000 restaurantes, temos aí aproximadamente 200 service centers de sobremesas. Nós temos hoje 200 componentes de tecnologia no restaurante. Então, nos últimos 2 anos, nós fizemos um investimento em tecnologia, desde a plataforma mais básica, full stack mesmo, da experiência tecnológica, nós dobramos a quantidade de componentes de tecnologia no restaurante. Isso é um desafio gigante para nós, que temos que dar suporte nisso. Então, a gente tem que inovar, a gente tem que lidar com o legado. Então, quando você fala das novas plataformas, elas, lógico, saem na frente. Os novos concorrentes que se estabelecem, eles não têm que trazer o legado junto. Mas muitos de nós têm que conviver com o legado. O que nós vamos fazer com aquele investimento que a gente fez ao longo dos anos? Ele tem que ser pago. E como que a gente está entendendo uma maneira de conviver com isso, né? Eu acho que, primeiro, o olhar do cliente, a experiência que o cliente espera, é bem desafiador. Eu acho que, no passado, a gente sentava ali e falava, acho que nós conseguimos fazer isso, vamos ofertar isso para o cliente vai escolher se ele quer assim ou assim. Gente, hoje, a sociedade, se não tem o que o cara quer, ele monta uma startup e vai passar a ter. Então, não é mais... Quem é o nosso concorrente? Não somos nós aqui nessa sala que estamos concorrendo. É toda a sociedade. A tecnologia permitiu que os indivíduos pudessem realmente ter aquilo que eles gostariam. E como que a gente se posiciona? Como indústria, como profissional de TI,
que vive, né, nesse tempo todo. Vimos a internet chegar, alguns de nós, né, vimos quantos RPs serem implementados e eles têm que ser pagos. Então, assim, eu acho que é bastante desafiador esse cenário, não só para a minha marca, acho que para todas as marcas, porque a gente precisa lidar e reduzir essa fricção. E quando você fala, né, componentes de tecnologia, a gente está falando principalmente em quais áreas, né? A parte de gestão do restaurante, o aprimoramento de qualidade. O que são os grandes áreas onde vocês implantaram tecnologia, que eu imagino que possa ser interessante para a plateia ouvir? Na verdade, o trabalho foi feito num restaurante McDonald's. A gente tem basicamente atendimento, a cozinha e a gestão. Você não pode ignorar nenhuma das três. Né? Você tem a experiência do cliente, mas você tem a experiência do colaborador. Aquele cara que está lá também é um geração Y, também é um geração Z. O cara quer ter facilidade para trabalhar. Você vai colocar uma tela de Windows na frente de um atendente de 18 anos, 25 anos, 30 anos. Você acha mesmo que esse cara quer isso? Ele não quer também. Como é que a gente atrai essas pessoas, né? Então, hoje, a gente está atacando as três frentes: a experiência do cliente no salão, né? Então, vocês veem que nossos restaurantes passaram, nos últimos 18 meses, e continuam passando por toda uma mudança do look and feel no restaurante, da experiência. E é um paradoxo, que nós somos um restaurante fast food, e as pessoas querem ser atendidas rapidamente, mas elas querem permanecer num ambiente de convivência, que seja bacana, que seja integrado. A preocupação, por exemplo, com o Wi-Fi. Você fala, é óbvio, mas há 2 anos atrás a gente colocou um Wi-Fi e ele já é obsoleto. Está muito rápido. E a gente precisa tentar correr com a sociedade e com o investimento e convencer aquele board, né, que não necessariamente passou os últimos 30 anos em tecnologia, a fazer essa transformação. A experiência da cozinha tem que ser rápida, então a gente conecta, né, os 200 componentes estão realmente em todas as áreas, desde a rede mais rápida, redes inteligentes no restaurante, que permita fazer a informação correr rapidamente entre os diversos funções que a gente tem que atender. Essa rede rápida atende o cliente, atende a cozinha para sair mais rápido e atende o break do nosso colaborador. A gente dá a oportunidade dos nossos colaboradores usufruírem do mesmo Wi-Fi que o cliente, né? Porque eles também estão lá e querem ter essa experiência. Então, são as 3 partes que a gente está atacando. Obrigada, Renata. Bom, a parte da experiência, eu acho que é cada vez mais desafiadora, né? E aqui a gente está com um representante de uma marca que gera experiências o tempo todo, diferentes experiências com diferentes marcas, e cada uma com a sua identidade, com seu foco, né? A gente sabe que uma das coisas que gera valor para o consumidor é essa questão de eu me sentir parte daquela tribo que eu estou indo lá visitar, e aquilo ter um foco, uma clareza de identidade. Como é que vocês têm enfrentado, Bruno? Conta aí para a gente, já que vocês têm tantos, né, focos diferentes, essa chegada da geração Z. O que vocês têm feito nesse sentido? Como que é isso para vocês? Bom, vendo o vídeo da menininha, espero que ela queira comer comida de verdade também, né? Não fique só consumindo virtualmente, de alguma forma que cheguem pílulas para ela, ela continue vindo ao restaurante. Mas a gente tem enfrentado isso de cabeça muito aberta, em primeiro lugar. A gente já é uma empresa que tem parte, já temos um legado, já estamos indo para o nosso 23º ano, abrimos o nosso nome, Companhia Tradicional de Comércio. Tudo isso parece que impactaria negativamente para esse desafio. Mas o que a gente tem visto é que o que a gente construiu ao longo dos anos são marcas fortes. Essas marcas, elas continuam presentes por entregar qualidade no valor percebido correto, continuando sendo atraentes mesmo para os mais novos. A gente tem visto isso num bar Pirajá, que está lá há 20 anos na mesma esquina, mas você vê no dia a dia, no seu happy hour, que quem chega naquele happy hour, infelizmente, alguém como eu, que já tem 2 filhos, não consegue ir no happy hour 3 vezes por semana, 6 da tarde vai para o happy hour e esquece da vida, tem que voltar para casa. Se fosse só gente como eu, que aos 20 anos ia e agora não posso mais, estaria esvaziando. E não está. A gente continua vendo chegar esses mesmos jovens de 20 e poucos anos frequentando o happy hour. Então, o nosso desafio se dá fazendo aquilo que a gente sabe fazer bem feito, que é manter qualidade, muito respeito às pessoas, né, seja o colaborador, seja o cliente, para se tornar sempre atraente.
essa é a forma de manter o Pirajá vivo. A outra forma é pensando nas marcas, na força que as marcas têm, e conseguindo fazer spin-offs dessas marcas, como o Pirajá acabou de fazer há 2 semanas atrás, abrindo um Pirajá na Rua dos Pinheiros, que ele é mais boteco do que o Pirajá já era. E, apesar disso, ele não se tornou menos... Ele não está entregando menos. Ele é mais boteco no sentido assim, ele é mais simples, ele é mais conveniente, ele é mais direto, muito de encontro com isso que está falando que essa geração está pedindo. Então, ele tem um cardápio mais enxuto. Ele consegue ser mais óbvio, ele dá mais opção. No Pirajá tradicional, tinha um tamanho de chopp, 2, agora são 3, com variedades de chopp a mais. Então, isso tudo está se encontrando dentro do mesmo Pirajá, mas está se encontrando com mais facilidade para essa geração mais nova. A Brás, super tradicional também, uma pizzaria clássica, familiar. A gente abriu há 1 ano e meio atrás a Brás Elétrica. E a Brás Elétrica é Brás, qualidade, pizza, o produto é o mesmo, com um formato diferente, um tamanho diferente, com uma conveniência muito maior, com menos serviço, porque essa turma não está disposta, ou não está nem percebendo a necessidade daquele serviço todo. Então, é como, né, o ambiente o roteiro de atendimento, né, da pessoa entrando é de um fast food. A gente é um fast casual, porque a gente tem um outro formato de produção do produto ali, de como fazer aquilo. Mas isso, além de tudo, também reduz preço, então fica mais acessível. Isso tudo, essas são as formas que a gente enxerga de colocar as próximas gerações para dentro. Já tem quantas Brás Elétrica? 5. 5. Muito bom. Muito bom. 5, estamos indo para a 6ª daqui a pouquinho. Muito bom, excelente. E vocês também estão percebendo o movimento todo do delivery acontecendo dentro... Com certeza, com certeza. Esse é um movimento que a gente abriu, o primeiro negócio foi o original, um bar normal, não se pensava em delivery, mas logo em seguida, 1 ano depois, a gente abriu uma pizzaria. E a pizzaria... Naturalmente, naturalmente, né? Aliás, a gente até fala, né, que algumas inovações, de verdade, elas já estão acontecendo. É só a virada dela realmente se proliferar que a tecnologia proporciona, muitas vezes. Mas ela sempre tinha uma incipiência, sabe? Você sempre, de repente, ia pedir emprestado uma casa de um amigo e, de repente, você está ali, todo o sistema com Airbnb acontecendo para você poder fazer isso de uma maneira ou de outra maneira. Então, eu acho que as pizzarias são uma grande representação do quanto que já existia essa ocasião de consumo, e que realmente agora tem outra dimensão, né, os marketplaces. Depois o Denis vai contar mais para a gente. Para nós é isso, assim, delivery em pizzaria é a mesma coisa. Não dá para pensar em fazer uma pizzaria sem delivery. Lanchonete praticamente igual, mas hoje o delivery é assim. Por que um bar de coquetelaria, que um coquetel custa 30 e tantos reais, não tem que estar no delivery? Tem que estar. Como faz para estar? É outro desafio, vai ser uma grande... uma boa brincadeira aí para se ajudar junto com o que essas plataformas têm proporcionado. Então, assim, o delivery sempre fez parte. A gente vê ainda mais potencial, mais desafio, porque é isso, né? No dia seguinte alguém está falando, como não? Não tem coquetel na minha casa? Eu não quero chamar um bartender que faz e não sei o quê, que costuma fazer. Eu quero só aquele coquetel. Alguém vai lá, inventa e faz. E aí, quando você viu, você está perdendo share de mercado. Então, você tem que estar sempre antenado para isso. A gente brinca um pouquinho que, quando a gente abriu essa primeira pizzaria, existia o paradigma na época que uma pizzaria faz 10%, 15% das suas vendas em delivery. A gente aprendeu isso, que era 10%, 15%, por quê? Porque chega um momento que está muito cheio, o cara tira o telefone do gancho e acabou. Então, quantas pessoas não estão fazendo isso com o iFood, né? Hoje já nem dá tão... Era mais simples, era uma linha de telefone. Daí a gente fez e a gente criou um delivery, que a gente chamava de delivery, mas era uma portinha ao lado, com um forno de pizza, que conseguia fazer captar essa demanda sem limites. A gente fez uma Dark Kitchen em 98 e não sabia que isso era uma Dark Kitchen. Né? Isso mesmo, isso mesmo. A gente errou a gente devia ter sacado um pouco mais. Mas, então, assim, delivery faz parte total dos negócios da empresa. A gente, há 6 meses, mais ou menos, criou uma diretoria dentro da empresa para se dedicar
e eu encabeço essa diretoria para se dedicar ao delivery para toda e qualquer marca, a qualquer momento, por causa da obviedade que tem esse negócio no nosso ramo. Muito bom, muito bom. Já volto para cá, mas vou lá no Denis agora a falar. A gente ouviu bastante o Denis falar sobre como ele está aqui para acelerar e ajudar. E a gente sabe que capacitação continua sendo um super gargalo realmente para os empreendedores. E a gente tem agora, além dos desafios tradicionais, agora o desafio todo da transformação digital, e isso gerando impactos em como que a gente aprende, como que cada um se renova. Como é que você vê hoje, como é que o restaurante deve trabalhar nesse sentido da capacitação? Isso eu volto para o tradicional, porque... Nossa, está alto. Porque, como a Renata comentou... obrigado. A gente trabalha com pessoas. E é bom a gente ter esse relacionamento com pessoas, porque não só a gente está capacitando o outro, mas a gente também está sendo capacitado de alguma forma. Parece meio teórico demais, mas eu dou um exemplo. E também é quando a gente consegue transmitir um pouco dos nossos ideais, do nosso carinho também, para os nossos colaboradores. Mas, obviamente, que mudou o conteúdo. O formato, eu acredito muito nesse. Claro que a Help também, a gente está indo para o digital, tem que ir, mas o mais eficiente é esse tete-a-tete com o colaborador. Só que o conteúdo que você passa não é mais aquele de ficar falando a teoria para depois mostrar a prática, não. Agora você já tem que ir mais direto. Acho que até a questão geracional, né, acaba influenciando bastante. Certamente. E mais direto, fazer eles interagirem entre si, não é mais... Assim como nas salas de aula está parando um pouco, não é mais professor-alunos, né? É um intermediador que ajuda os alunos a aprenderem. Muito então, bom. entre eles e também com o instrutor, obviamente. E o exemplo que eu queria dar é que a gente, semana passada ou na outra, a gente foi convidado para dar treinamento, né, para gestão no Open Taste, que também foi em conjunto com a Mackenzie, lá para refugiados, né? Tinha refugiados sírios, armênios, colombianos, venezuelanos, mexicanos, que eu não imaginei também, e todos eles saíram de suas terras por algum motivo, né? Tinha um que era jornalista, outro era advogado, mas não podem exercer aqui e estão ganhando a vida com a gastronomia. E ao agente, foi mais eu e o meu sócio Armando, ao passarmos, né, as leis brasileiras, o formato cultural do Brasil, a gente também foi aprendendo um pouco de como é a cultura deles, como que é a dificuldade lá no país e na vida deles aqui. Por isso que eu digo que sempre que a gente fala, a gente está escutando de alguma forma. Muito bom, muito bom. E esses desafios de gestão acabam sendo agora muito mais nervosos, né? Porque como é que a gente faz a gestão junto dos marketplaces? O delivery eu tenho que fazer próprio, eu tenho que fazer só nos marketplaces? Qual que é o risco? Como é que eu administro a logística? Enfim, tem alguma dica para dar? Tem alguma coisa que assim as pessoas têm que entrar no marketplace? Como é a tua visão? Sim, porque eles juntos movimentam... Espera aí, estou calculando aqui. Movimentam só os marketplaces, né, os grandes, sem contar os pequenos regionais. Os 3 grandes aí movimentam em torno de 16, se eu não me engano, uns 16 bilhões de reais por ano. Então, se a gente ficar fora deles, é porque a gente está fora desse mercado 16. Não sei quanto sobra, deve sobrar aí mais uns 5, 10 bilhões. A gente vai estar brigando só por uma parcela do mercado. Então, tem que entrar sim, mas tem que entrar consciente, tem que pesquisar, porque, infelizmente, o formato de cada um é diferente, então você tem que fazer 1 milhão de contas para saber que essa porcentagem desse, mas com essa taxa de entrega dele, e com isso que ele cobra do motoqueiro para mim, mais a mensalidade, é equivalente a esse outro, com essa outra taxa de entrega. Então, você tem que fazer esse cálculo aí alguma vez na vida, para você ver qual dos marketplaces vale mais a pena, mas não é para você ir só nesse e esquecer dos outros, mas é justamente para você saber priorizar. Porque o marketplace está lá, ele faz o marketing dele, ele ajuda você a vender mais, mas você também faz o seu marketing, né? E você pode fazer o seu marketing com base ou com parceria
em algum marketplace específico que te dá mais vantagens, ou também, como você comentou, ter o meu próprio white label, né? Todos sabem. Quem não sabe o que é white label? O meu. De novo, engasguei na mesma palavra. Meu próprio sistema, de delivery. Não é do iFood, não é do Uber Eats. Às vezes você vê, é que nem marca própria, né? Marca própria do supermercado, ele vira e mexe, ele faz com um fornecedor de mercado que faz aquela marca própria para ele. Às vezes você pode fazer a sua marca própria de delivery em cima de alguma plataforma que alguém está fazendo para você, mas de verdade você põe a sua marca. E aí é tudo uma base de... não é tão aberto, né, ao público. Acho que a gente está mais inserido nesse mercado do que a maioria, mas você saber o potencial que cada marketplace, né, cada marca, aí, Rappi, iFood, Uber Eats, consegue te trazer de cliente, se você brincar da maneira certa, mas também como que você vai ver qual deles é mais rentável para você, ou até uma última coisa, que você... Como que eu vou falar? Deixa, depois eu falo. Não, daqui a pouquinho eu vou perguntar de novo, porque eu tenho uma curiosidade e vou perguntar para vocês dois sobre delivery de novo. Mas vamos falar aqui para a gente conversar um pouquinho sobre meios de pagamento. Né? A gente vê como é que... Diego, você vê o que vem por aí. Qual que é a principal tendência? Né? A gente viu ali aquele QR Code, né, sendo mostrado pelo Rude. O que essa transformação digital está fazendo com essa área de meios de pagamento? Perfeito. O Rudolf ele deixou claro, né, nas tendências, que a parte de contactless, dos smarts POS e da carteira digital, elas são tendências que, na verdade, já existem, né? Elas só estão em fase de aprimoramento, em fase de aceitação pelas gerações aí que vêm por aí. Mas a gente acredita, assim, me aprofundando um pouquinho na resposta dos Smart POS, eu acredito que a geração de serviços que esses equipamentos vão proporcionar para o futuro, ela tem um leque ilimitado. Tá? Então, por exemplo, né, muito do que acontece nos Estados Unidos se torna tendência para o resto do mundo. A Square é uma empresa americana e a gente acompanha que a receita da empresa ela vem se tornando cada vez mais forte na prestação de serviço e não no que tange ao meio de pagamento, né, o aceite dos cartões aí de débito e crédito. Os serviços que elas embarcaram dentro dos Smart POS dela envolve desde um controle de ponto dos funcionários da empresa de vocês. Então, por exemplo, eu faço a entrada do registro de ponto, controlo quantas horas o funcionário tem. Isso é um exemplo, tá? Mas até isso, aonde pode chegar é igual o celular. Quando nasceu lá com meia dúzia de aplicativos, ninguém imaginou a dimensão que isso tornaria. Então, assim, eu acredito muito que os Smart POS, aí, com a prestação de serviço, trazendo cada vez mais comodidade, né, desde uma recarga de celular, que você traga um público para a sua loja, entre outros, vão tornar tendências e fazer com que cada vez mais empresas como a Rede e empresas prestadoras de serviço para o cliente aí de food, entre outros, varejo aí em geral, vão se fundir e ofertar cada vez mais comodidade. Eu acho que a gente tem uma transformação do mercado mesmo acontecendo, né? Porque a guerra das maquininhas levou também lá para baixo alguns fatores de rentabilização, né? Pelo menos de faturamento inicial, né, vamos faturar em outros lugares, né? Então, como tudo isso certamente vai trazer muito essa visão de como é que eu presto outros serviços, como é que eu realmente tenho relevância dentro do mercado, e a gente deve ver também essa substituição de dinheiro, né? A gente sabe que a gente vê essa questão acontecendo lá fora de lugares que são completamente cashless. Mas até depois vou querer a opinião. Vou passar rapidinho aqui a opinião de vocês. Vocês acham que ir cashless, né, ir sem dinheiro, eu só aceito agora pagamentos, ou QR Code, ou de outras formas, né, como no próprio celular ou por cartão, é discriminatório?
porque tem, hoje em dia, alguns estados americanos que estão proibindo as lojas 100% cashless, dizendo que você discrimina pessoas quando você faz isso. Eu, vira e mexe, me sinto discriminada quando eu vou num restaurantezinho, né, o restaurante que tem perto do escritório, mas assim, eu tenho que lembrar que eu tenho que levar meu cartão Visa Débito, porque eles só aceitam isso, não aceitam mais nada além disso. Então, tem que lembrar exatamente daquela questão. Mas vocês, qual a visão de vocês? Vocês acham que tem que ser, sabe, tudo, aceita tudo para poder ter o maior número de consumidores, enfim? Eu acredito que certamente a gente, como varejista, precisa aceitar tudo. Claro que você tem que escolher direitinho os seus parceiros, mas é um pouco discriminatório porque nem todo mundo ainda tem acesso. Mas cada vez mais eu tenho convivido aí com algumas ONGs e algumas startups que aqui no Brasil têm ajudado a bancarizar e cartonizar mais pessoas, mesmo que seja com cartão pré-pago. Então, acho que essa barreira vai aos poucos deixando de existir. Acho que a questão discriminatória existe, e, de novo, a geração atual é muito, né, impactada por esses discursos, é um cuidado sempre importante, mas acho que tem uma questão também como economias estáveis, bem desenvolvidas como a americana, a europeia, o dinheiro pequeno para o almoço, 15 euros, 7 euros, é muito comum estar na carteira de qualquer um lá. E isso não vai acabar nunca, eu acho. Isso que, para eles lá, não vai ter essa... tirar o dinheiro da transação, teve rede lá grande que foi, voltou, e não só por questão discriminatória, porque eu acho que o dinheiro vai ser comum, ter troco lá é normal, a gente ter troco aqui é um problema. Então, a nossa realidade aqui é mais parecida com China, Índia, país asiático, do que economia de primeiro mundo desenvolvida. Então, eu não estou nem pensando na questão discriminatória, mas eu acho que a questão de bancarizar e o cashless talvez seja mais naturalmente mais simples aqui do que essas outras economias. E você sabe que eu ouvi de uma gerente de uma loja cashless, lá, chama Sweet Green, lá nos Estados Unidos, eu ouvi a gerente falando assim, é tão bom eu não ter que conferir o caixa e não ter que duvidar do meu atendente. Ela falou que esse era o principal benefício que ela via do cashless, porque ela não tinha que fazer esse tipo, né, de... Eu falei assim, toda hora eu estou falando que ele é do meu time, e, de repente, eu tenho que desconfiar, né? Então, assim, fazendo um paralelo com outro tipo de ramo de atividade, eu pego muito Uber. Eu canso de ouvir reclamação do Uber quando ele fala que tem uma corrida em dinheiro. Ele fala, pô, ter troco para dentro do Uber é um saco, tal. Eu, particularmente, adoro deixar o meu cartão lá previamente configurado, sair do Uber e estar pago, né? Mas, infelizmente, assim, a legislação, cada país tem a sua legislação, é claro, né? E o Brasil ele foca muito em aceitação em dinheiro nos estabelecimentos. Eu sei que não lógico que tem a regra de negócio de cada um, tal. Eu particularmente acho que quanto maior o leque, melhor vai ser a sua aceitação, o seu público, e vamos atender todas as gerações aí, independente do que eles de como eles querem pagar. Bom, eu acho a palavra discriminatória um pouco forte, né? Eu prefiro tratar pelo lado inclusivo, como estão comentando os colegas aqui. Acho que quanto mais a gente trabalha na bancarização e na digitalização do pagamento, a gente vai trazendo a nossa sociedade, vai evoluindo a nossa sociedade, preparando a nossa sociedade para o que para o futuro que está aí. Agora, a nossa experiência, né? Como eu falei, a gente tem 1.000 restaurantes para atender. E o número que a gente tem hoje de pagamentos eletrônicos, em algumas localidades, não chega a 50%. Então, a gente está aqui no mundo da Vila Olímpia, onde tudo é digital, mas nosso país ainda está longe de ser o país digital dos nossos sonhos, né? E o que a gente pode fazer, sim, é apoiar, sim, as ONGs, é levar a informação para esses indivíduos, para essas áreas do nosso país onde ainda não está digitalizado. E eu acredito que isso, sim, vai ter um impulso e vai ter um momento onde nós vamos saltar muitos passos. Quando a gente colocou os totens no restaurante, era um dilema. Os totens não aceitam dinheiro. Ponto. O maior problema que a gente tem hoje é troco, né, nos nossos caixas. Então, a gente tem o paradoxo do cara que quer evitar o atrito, senhora,
Então, ele vai, fica lá, põe o hambúrguer, tira o hambúrguer, põe alface, sobe alface. Né? Bom, faz o hambúrguer dele de 404 calorias, tá? Mais baixas calorias do mercado, para quem conta calorias. Mas o cara, na hora H, quer pagar em dinheiro. Você fala, mas, cara, o cara é digital ou não? É digital, eu adorei isso. Então, é isso que está acontecendo. A pessoa vai e a gente tem lá um caixa que chama Caixa Totem. Aí você fala, nossa, Caixa Totem, mas é um caixa da NCR, né? Bacana, igual os outros que estão ali. Para que serve aquilo? Justamente para receber em dinheiro. Porque a gente tem que receber em dinheiro. A gente está aqui para atender o nosso cliente, e o nosso cliente quer pagar em dinheiro. Nós vamos receber em dinheiro. Por quanto tempo? Né? É aqui a questão. É discriminatório, gente, é forte, né? Eu também achei forte quando eu ouvi. Denis, me conta aí. Só uma curiosidade que eu lembrei agora depois. Na China, se vocês procurarem na internet também já tem, alguns mendigos aceitam... já ouvi falar. Já. Aceitam ajuda, trocado, sei lá, com um pagamento em QR Code. Infelizmente... ele anda com a plaquinha dele de QR Code. Ele está digital já. Não, mas Você quer se sentir um excluído digital, vai para a China. Você não pode ter um telefone lá, ser obrigado a dar em dinheiro, você nem tem um QR Code. A parte ruim é que, obviamente, algumas empresas lá já usam isso para o mal, mas realmente começou a aparecer isso. Algum publicitário, sei lá, deu uma conta, deu um QR Code para o cara e falou, pede aqui, assim. Só isso. Que legal. Que legal isso. Vamos incluir as pessoas aqui também. Essa parte de tecnologia é muito interessante, né? A gente vê, por exemplo, a Domino's, que fez a revolução, e se diz hoje uma empresa de tecnologia, né? E a gente vê também o quanto eles tiveram de um esforço culinário inicial para poder voltar para o jogo. Então, uma das perguntas que eu quero dar uma passadinha aqui para ver a visão de vocês é aquela história, né? Food service, né? Então é comida mais serviço. Então nada mudou, né? Ou mais tudo mudou porque a gente está no mundo de evolução tecnológica o tempo todo. Mas que cuidados que a gente tem que manter com a questão da oferta culinária, da gastronomia? Como é que é a visão de vocês dessa interação nesse ponto, né? Da tecnologia com a comida? Bom, acho que, de novo, a gente começou... O original, ele abriu no momento que não era por falta de oferta de bar que a gente achou que a gente ia ter um sucesso. O que se enxergou ali atrás, no século passado, milênio passado, né, em 1996, era uma oportunidade de fazer bem feito e ser bem atendido, como se fazia antigamente e como ainda existiam em alguns lugares... mas fora dos bairros que a gente frequentava, que os lugares que a gente gostaria de ir, que a gente gostava de ir, não estavam próximos de casa ou da faculdade, tinha que ir para o centro, para um bar tradicional, tinha que ir para um outro que já estava mais decadente. Então, o que a gente precisava fazer? Um belo pastel, um belo chopp, bolinho de arroz, com um garçom amigo. E isso, eu acho que não vai sair de moda nunca. Fazer um cheeseburger sempre igual, maravilhoso, aquele cheeseburger seja de uma lanchonete XYZ, as pessoas vão querer sempre. Então, e ser bem atendido, ou ser atendido com toda a comodidade e velocidade por um totem, essas são as coisas que o serviço vai agregando. Então, acho que assim, ter isso em high standards é o que todo mundo está sempre esperando. A concorrência vai fazer o quê? Vai pressionar preço, vai dar mais alternativa, vai trazer uma inovação, você vai estar... né, a velocidade, a quantidade de concorrentes que vão entrando no mercado com ideias novas e muito boas, hoje é mais desafiador do que era em 96 para o original. Quando o original fez isso e colocou no bairro de Moema, e tinha choperia hiper tradicional em Moema, a gente fez alguma coisa muito parecida, mas juntando umas pecinhas que os outros não souberam juntar, o original foi um estrondo assim, de fechar a rua no primeiro sábado. Abriu na terça, vai ser legal, acho que vamos preparar para o sábado, vai ser bom. O sábado já estava lotado, completamente lotado, e por anos assim, infelizmente. Mas só por isso, por ter qualidade na proposta de valor correta, oferecendo todo o serviço que naquela época era hoje em dia está sendo desafiado e cada vez mais. O mercado está muito concorrido, muito profissionalizado. Acho que isso aconteceu com muita... É uma mudança muito clara dos anos para cá, assim, eu diria de
5, talvez 10, seja até longe demais, mas a profissionalização do mercado impôs isso e o serviço e a qualidade do produto está muito, muito elevada. E isso vai ser sempre obrigatório. Eu acho que, para nós, eu acho que talvez aqui uns 10% das pessoas nessa sala se lembram quando você ia num restaurante do McDonald's e pedia pelo número, só tinha 5. Quer, não quer. Mas vou te falar uma coisa, aqueles jovens de 18 anos, eles não têm a menor ideia do que é isso, eles aprendem com a gente, que vai lá e fala, número 1. Então, só tinha 5, gente. E hoje não é mais assim, né? A gente tem um processo de produção industrial repetitivo dentro do nosso restaurante. Então, como é que a gente vai tratar realmente dessa pressão do cliente, que ele quer, ao mesmo tempo, a indulgência, né, de ter aquele sanduíche grande, bacana, 10 bacons, essas coisas, né? E tem gente que vai lá e até 10. Tem, né? Exato. E tem aquela coisa, né, da conveniência do almoço, que você quer comer rápido, quer comer barato. Como é que você acomoda todo esse range? É bastante, realmente, complexo. Tem as famílias que vão no fim de semana, então o restaurante tem uma pegada durante a semana, outra pegada no fim de semana. Então, você vai se adaptando, realmente, à pressão que o mercado faz. Então, hoje, você pega um cardápio do McDonald's, nós temos lá 50 itens no cardápio, né, falando das possibilidades de sanduíche. Vocês lançaram mais do que 40 itens no ano passado, 46, exato, 50, exato. quase então, 50. Assim, imagina que o Ray Kroc, né, pensava nisso quando ele criou o restaurante com os irmãos McDonald's. Não pensava. Então, é o que você falou mesmo. Acho que a gente tem que estar atento e estar produzindo tudo isso, acompanhando o mercado e, do outro lado, trabalhando o atendimento. Então, muita gente... a gente recebia, e está muito atento ao nosso saque, falava do atendimento robotizado no McDonald's. Que é uma coisa mais robotizada que um totem te atendendo, mas vá lá. As pessoas ficavam lá, falando com você, com aquele boné, você não viu os olhos das pessoas, as pessoas nem sequer, os nossos colaboradores, podiam ser quem eles verdadeiramente eram, porque eles não olhavam no rosto do cliente. Eles tinham um script que eles seguiam. O cliente não quer isso. O cliente quer também experiência. Então, a gente está vivendo um paradoxo de um restaurante onde a gente serve rápido, as pessoas querem ficar, elas querem ter um ambiente para ficar, elas querem ser bem atendidas. A gente fez todo um treinamento nos últimos 2 anos, que a gente chamou de cultura de serviço, de cool, para as pessoas serem elas mesmas. Hoje, você entra num restaurante do McDonald's, você vê as pessoas, você vê o cabelo dos atendentes. As moças estão maquiadas. Nós fizemos parcerias com algumas das indústrias de cosméticos para dar cursos de maquiagem, e eles são eles mesmos. E isso gera momentos muito legais, tanto para o nosso colaborador como para o nosso cliente. Então, é uma adaptação, né? Eu acho que a gente tem que estar atento à sociedade, ao mercado, ao que o cliente espera, sem dúvida. Queria falar que é muito interessante, né, tudo isso que a gente está discutindo, mas a gente tem que lembrar de separar o público, né? Agora eu não lembro qual de vocês duas comentou, mas um exemplo fácil, né, da gente ver é o público do almoço e o público do jantar, né? Porque do almoço a gente está aqui trabalhando, sei lá, por exemplo, a gente tem hora marcada para voltar, a gente quer descer, comer rápido, com qualidade e dentro do meu ticket. Então esse é um público. Aí do outro lado, que é o público mais difícil, né, da gente detectar, é o pessoal que está indo no shopping. Você voltou para casa, pegou sua esposa, filho, foi para o shopping, aí ele se transformou. Agora é outro Denis. Esse outro Denis ele já paga no cartão de crédito, às vezes economiza no vale para passar o vale lá, mas ele é diferente. Então a gente tem que fazer essa separação primeiro. E aí, falando desse pessoal de noite, de final de semana, pelo Big Data, pelo BI que a gente desenvolveu aí, a gente tem visto que o pessoal, à noite, né, à noite, final de semana, no lazer, no geral, o pessoal quer mais experiências, como a gente já tem falado bastante, mas o que é experiência? Com o mundo globalizado, com o avanço da tecnologia, a gente tem muito acesso à informação de outros países e também a viajar para outros países. Então, quando a gente está num momento de lazer, eu quero experimentar uma comida mexicana lá. Eu quero experimentar uma comida, sei lá, holandesa. Nem sei como que é a comida holandesa.
Mas eu quero ter esse tipo de experiência, porque eu estou no lazer, eu estou passeando com a minha família, ou em casa também. Então, uma coisa que a gente tem visto é justamente essa diferença, né? Esse descolamento do comportamento do almoço para o jantar, e principalmente na parte de lazer, né, que é mais jantar. A gente vê essa preferência do pessoal menos em economizar dinheiro e mais em ter experiência. Então, acho que é uma consequência do avanço que a gente está tendo, né? Imagino, imagino. Bom, o pessoal da rede deve conseguir olhar a Big Data também de uma maneira interessante, ajudar a gente nessas questões, né? A gente fala muito que em inovação, né, em food service, a gente tem que, sim, ter consciência plena das ocasiões de consumo, do que está acontecendo. A mesma pessoa tem várias ocasiões de consumo diferentes, e também qual que é o trabalho que, de fato, a gente está fazendo por ele, né, para aquela pessoa. Estou resolvendo o quê? E a partir do que eu estou resolvendo, eu posso também inovar, resolver melhor e cuidar um pouco melhor daquela dor. Por falar de dores, né, a gente acabou de ter umas dores aí com canudinhos, né, gente? Então, todo mundo teve essas dores para trocar canudo, legislação, impacto de sustentabilidade. A gente sabe que isso é um outro aspecto extremamente relevante, que a gente vai ter cada vez mais o governo, né, sendo um reflexo da sociedade, exigindo que a gente trabalhe nesse sentido. O que será que é o próximo canudinho? Vocês têm ideia? Vocês estão trabalhando em algum projeto que tem alguma outra coisa que já tem gente querendo tirar? Eu não sei se vocês viram, mas já tem não sei se é o Covas mesmo. Alguém já está numa conversa desse tipo, né? Tá. Pessoal de Brasília mesmo. Eles já estão numa conversa de começar a proibir algumas das nossas embalagens de uso único, bonito. Embalagens de uso único, aí, tanto na parte de copos, tanto o MEC agora também ele já está começando alguma mudança, e também nos supermercados. Não sei se vocês viram, o Empório Santa Luzia, eu acho, ele já começou a substituir alguma coisa de embalagem, por exemplo, de alface e tal, por umas folhas, eu acredito que seja bananeira. Então, é bom a gente se preparar, tá? Porque realmente já tem uma conversa aqui com alguma parte do governo brasileiro que já está pensando em proibições pontuais. Começou com a sacolinha plástica lá atrás, a gente não pode esquecer, né? Então, o canudinho veio, essas coisas, tudo que é plástico certamente está na mira. Só ia dar eu estava hoje no almoço num restaurante de poke de uns amigos que tem muito delivery, muita embalagem plástica, estava discutindo sobre isso. E, por acaso, eu nem sabia, mas estava sentado na mesa um amigo deles que é da indústria plástica. E aí ele se defendeu, ele falou, e como tudo, o problema é o canudinho, a tartaruga que apareceu com o canudinho no nariz, né, e deflagrou isso assim. O plástico, ele falou, não consome água na sua linha de produção. O plástico, uma embalagem plástica, ela tem 1/3 da massa de uma embalagem de papel. Então, se você jogar fora mal o papel, tudo bem, ele vai biodegradar mais rápido, mas ele é 3 vezes mais lixo, no volume de lixo no oceano, que seja. Então, eu fiquei pensando, falei, poxa, o momento agora é a guerra ao plástico, que nem, não pode comer ovo, hoje em dia pode comer 12 ovos por dia. Uma hora isso vai virar, eu acho. Né? Bacon, exatamente, bacon pode comer bacon, é vida. Então, assim, as coisas, o momento do plástico é terrível, do petróleo, não sei quanto que isso vai deixar de ser, não estou dizendo isso, mas assim, está no momento que o vilão é esse. Pode ser que não seja exatamente isso no futuro. Meu raciocínio aqui tem 3 horas. Assim, achei muito interessante que ele falou que é o lado dele, ele estava se defendendo, mas que a gente está batendo muito, não vai parar no canudinho, mas a coisa vai longe. Folha de bananeira, se for praticável, maravilhoso, né? Mas vamos ver onde vai chegar. Bom, eu acho que a questão do canudinho, gente, de novo, não é o canudinho, é tudo. Né? A discussão ela tem que ser sobre a reciclagem das coisas. Então, assim, a gente tem que entender a economia circular e começar a praticá-la. Para vocês terem uma ideia, Renata, o que nós já estamos fazendo dentro da Arcos Dourados, aqui na América Latina, nós estamos fazendo um projeto piloto em Alphaville, a região onde a gente tem o nosso escritório,
onde a gente está fazendo a coleta do lixo, levando para uma cooperativa, fazendo a separação desse lixo, e todo o plástico, não só o canudo, tudo aquilo que vocês veem, as tampas, etc., elas são levadas para uma fábrica e são recicladas, e a gente está fazendo bandejas com esse plástico. E o fim da vida útil dessa bandeja é voltar a ser bandeja ou outros componentes. Então, assim, a gente tem que pensar cada vez mais na produção orientada fim a fim, né? Eu acho que a grande questão da sociedade é a economia circular. O plástico, eu acho que assim as pessoas estão falando que é um grande vilão. É verdade, é muito triste ver a tartaruga com o tal do canudo, mas ele não é um vilão. Se a gente souber tratar o nosso lixo, o que a gente está gerando, e trazer isso de volta para a indústria, projetos, a gente pega grandes indústrias, indústria automobilística, indústria branca, eles já têm trabalhado os projetos onde o molde do produto, das partes do produto, ao ser desmontado, se transforma em outro produto. Né? Quantas pessoas sabem que uma geladeira na sua casa pode virar um bebedouro? Né? É um projeto da Whirlpool. Então, é isso que a gente tem que se engajar verdadeiramente. E a gente é varejo, a gente gera um monte de papelão, a gente gera um monte de caixa, e a gente tem que se preocupar com isso. A gente tem que se preocupar porque a gente está no mercado, pelas marcas que a gente defende, e por nós mesmos como sociedade, gente. Haja lixo. Né? Como é que vai ser isso? Não, com certeza, e com o crescimento do delivery, mais ainda, né? Porque tudo está indo junto. Eu acho que pode ser uma iniciativa para a gente pensar em conjunto com os marketplaces, por que não? Né? Acho que pode ser uma coisa bacana. Bom, gente, eu estou na minha última pergunta, então vocês se preparem, porque a gente ainda tem alguns minutinhos. Né? Como é que está aí? Não. Então tá bom. Então eu vou fazer essa última pergunta e aí depois a gente já abre. Ou a gente poderia abrir já. Será que a gente não tem? Tem pessoas, alguém na plateia que gostaria de fazer alguma pergunta especial? Está tímido? Então, vamos lá. Então, vamos falar sobre o impacto dos restaurantes virtuais operando a partir de dark kitchens no mercado nacional. Quem tem opiniões sobre isso? Primeiro, só que eu lembrei não, consegui resolver aqui uma forma de ajudar, em vez de deixar só na dúvida. Aquilo que eu tinha falado antes, é só para se dar bem com o seu delivery, aprenda quais são as regras do jogo de cada um dos marketplaces. Tipo, a Rappi trabalha assim e ele valoriza quem trabalha assim. iFood é assim, Uber Eats é assim. E aí, se você souber a regra do jogo, por exemplo, iFood, né, mais fácil para eu falar, tem as estrelinhas lá. Então, se você tem 4.7 ou 4.8 para cima, excelente. Se está abaixo disso, briga para subir. Essas são as regras. E aí o que eu não estava conseguindo resolver é como vocês vão saber as regras. Né? Eu sabia por coisas óbvias. Mas vocês podem perguntar para o pessoal que atende vocês de cada uma das marcas. E pergunta como funciona, quem são os restaurantes mais valorizados. É só isso que eu queria falar. Das Dark Kitchens, começou lá na Inglaterra em 2016, eu acho, com a Deliveroo, se eu não me engano. E aqui são um grande concorrente para o restaurante tradicional. Não sei se todos pararam para pensar nisso, mas as Dark Kitchens, aí, os restaurantes virtuais, né, o cara que está no iFood vendendo milhares de reais, mas não tem uma fachada de restaurante, eles são, sim, uma ameaça, porque eles não têm todo o nosso custo de salão, por exemplo, fora um monte de outras coisas, a parte de arquitetura, design e tal, e equipamentos até. Então, por isso que o mercado está cada vez mais competitivo, né? Tem aparecido novas tecnologias, apesar de ter aparecido em 98, né? Primeira, mas a gente tem que sim se preparar com controle para que a gente consiga, de uma forma ou de outra, concorrer com eles. O que a gente na Help, né, tem visto mais sobre as Dark Kitchens é que elas estão focando mais no público C, B, C, D. Então, você vê sushi de R$1, hambúrguer de R$10, pizza de uns R$15 também. Então, você vê que a maioria das Dark Kitchens estão focando nesse canal mais low-end, não sei se eu posso falar isso. Então, é bom a gente saber para se proteger, né,
ver como a gente combate isso, mas acredito que é isso que a gente tem observado, de tendência de dark kitchen. Eu concordo totalmente com o que o Denis está falando. Quem monta uma marca através de uma dark kitchen, em 2016, é o registro aí da primeira na Inglaterra, faz muito tempo, né? Há 2, 3 anos atrás é a primeira e a gente está vendo uma invasão. Outro dia fiquei sabendo de um player na Índia, que acho que tem 200 dark kitchens e fatura 50 milhões de dólares. E eles fazem tudo isso que você falou e fazem o produto pronto, né? Ele se aproveita da existência do marketplace, ele criou um produto para essa nova economia, com maquinário, com arquitetura e com o produto pronto para isso. A pizza dele viaja melhor, então ela chega melhor do que a pizza tradicional, feita para servir do forno, andar 12 metros e estar na mesa do cliente. Tudo isso é feito, é propício. O que eu acho que vale muito para se proteger ou saber surfar essa nova economia, de novo, para mim, é qualidade na frente do cliente, marca forte, para você se fazer destacar, para você aparecer perante um mercado altamente competitivo, barreira nenhuma para entrar, para sair, porque o cara faz uma marca, foi sucesso, ele continua, não foi sucesso, ele desliga, faz um ajustezinho e liga de novo. Não tem um restaurante que investiu milhões com tijolo, ele muda de um dia para o outro. Então, é mais concorrido ainda. Mas marca, valor da marca, a força que ela tem, isso nunca também vai deixar de existir. Conseguindo construir dessa forma, você fica bom de briga perante uma dark kitchen também, ou com a sua própria. Você tem que entrar no jogo. Não tem como... Se você ficar se escanteando disso aí, é o que você falou, tem 16 bilhões de reais faturando e que você não está nesse play. O bom é, de alguma forma, você se fazer presente. De novo, é qualidade no delivery, a experiência não está no tete-a-tete, não está no garçom, está na conveniência, no tempo, no preço. Joga esse jogo, senão não adianta, não vai ganhar. Eu acho que o ponto em comum aí é a qualidade mesmo que o produto viaja. Para nós, hoje, o modelo de delivery da marca McDonald's está baseado em entregas apenas a 2 quilômetros, no raio de 2 quilômetros de cada restaurante. Então, a gente tem uma presença em praticamente todas as cidades, em todos os estados brasileiros. Então, nós nos preocupamos em a comida chegar com uma boa qualidade, com uma boa apresentação, né? Porque vai sair de uma dark kitchen, imagina, gente, um McFritas não consegue viajar muito tempo, não dá. Então, vai chegar, não vai ser legal. Então, assim, a gente se preocupa muito com essa questão da qualidade, né? Eu acho que tem produtos, sim, que se aplicam, né? Mas, no caso, hoje, da marca, a gente vê, por exemplo, casos já, por exemplo, na Inglaterra, de restaurantes que estão exclusivamente para delivery. A gente já começou a fazer algum tipo de experiência desse tipo na marca lá fora. Mas aqui o que a gente está fazendo, sim, ainda é potencializando o investimento, o trabalho, né, das pessoas, dos colaboradores que estão ali. E a gente está trabalhando ainda dentro desse modelo híbrido de delivery e restaurante né, com lugares para as pessoas estarem, né, com experiência. Diego, tem que pensar o que vai acontecer com a rede, com a Dark Kitchen, né? Então, né, que serviço que dá para colocar. Mas fica à vontade. Não, basicamente, assim, hoje a rede, ela até ontem era uma empresa única, exclusivamente de maquininhas, e hoje ela vem se especializando com APIs, com toda a abertura para que todo e qualquer tipo de tecnologia possa se plugar e consiga diminuir aí todo esse atrito, né, na forma de pagamento que existe. Então, independente das tendências, eu acredito que a rede ela vai estar sempre preparada e principalmente junto com os parceiros. Vou fechar aqui o capítulo Dark Kitchens com duas questões aí que apareceram nessa última viagem que eu fiz lá para Chicago, né, na feira lá da NRA Show. Numa delas, a gente estava conversando com uma marca que tem um conceito de fast casual em São Francisco, portanto, numa das costas, né, americanas, regionalmente. E ele falando, nossa, eu estou muito
intrigado e estimulado a trabalhar sim e operar com alguns restaurantes virtuais, porque no meu plano de expansão agora, eu vou para a próxima cidade, pelo meu mapeamento, eu teria que gastar 3 milhões de dólares para colocar restaurantes nas áreas chaves, agora eu vou gastar 1 milhão de dólares e mais 600 mil para colocar mais 2 darks em regiões estratégicas, e aí eu vou cobrir a cidade. Então, eu farei a marca com a minha loja, as pessoas vão conhecer o meu produto, mas eu vou entregar em áreas regionais, em geografias diferentes dessa outra forma. Então, assim, que pode ser um fator positivo para quem tem marcas. E a outra questão foi de pessoas falando que o Dark Kitchen ou o Virtual Restaurant dentro do delivery, ele está tirando, na verdade, refeições que a pessoa fazia dentro de casa. Então, que a meta daquela operação era, assim, a minha meta é que ele deixe de ir ao supermercado. A minha meta é ter algumas culinárias para que ele pare de ir no supermercado, continua fazendo no restaurante a experiência bacana que ele queira fazer, mas na comida do dia a dia, aquela que eu estou com pressa, deixa eu tentar substituí-la. Então, acho que são aquelas coisas que a gente não sabe se é amigo ou se é inimigo, né, mas que a gente tem que olhar para isso com um olhar de o que pode ser de oportunidade aí no novo. Fica a dica para o supermercado, né? Fica a dica para o supermercado, exatamente. Dark stock. Assim, exatamente. Gente, ninguém mesmo está com alguma curiosidade? Oba! Boa noite a todos, meu nome é Thiago. A gente tem um restaurante, é um bar-restaurante, ele fez 2 anos agora em junho, meio que na pegada do Pirajá, e a gente está começando a estudar a implantação da entrega, do delivery. Só que a gente vem percebendo que tem muitos restaurantes lá da nossa região que eles modificam o preço físico do preço delivery. E eu fico intrigado em alguns momentos e em outros eu não sei se eles querem que o food deles cresça e aí, ao mesmo tempo, eu fico em dúvida se não vai tirar o pessoal de dentro do restaurante deles ou vice-versa. Então, eu queria entender não, eu queria que vocês me dessem uma luz do porquê e quanto vocês acham isso viável, essa diferenciação de preço, porque eu creio que seja ruim para o cliente chegar no seu restaurante e ter um preço e depois lá ter outro. Excelente pergunta. Realmente, esse foi o movimento que a minha equipe barrava quando era do iFood ainda, porque justamente denigre a imagem de várias marcas, né? No caso, lá na época, a gente estava defendendo a marca do iFood, mas atualmente a gente vê que todo mundo abriu para que os restaurantes fizessem isso, para que a gente, vocês, não reclamassem tanto das comissões, né? A gente sabe que a comissão, às vezes, é um pouco salgada, mas fazer esse tipo de prática é um absurdo. Justamente a sua intuição está certíssima. Você fazendo essa prática, você está destruindo a sua marca, porque o cliente ele não vê consistência. Primeiro ele vê, que porcaria é essa? Lá custa, sei lá, 22, aqui custa R$25. E ainda mais a taxa de entrega. Aí ele já fica bravo com isso. Então ele nunca mais vai pedir no seu restaurante, a não ser que ele precise. E provavelmente, ele também não vai no seu restaurante porque ele não acha você bom caráter. Eu queria adicionar aqui algumas pitadas. Outro dia aconteceu comigo. Minha filha queria um açaí de uma marca X. E aí eu entrei no iFood, tinha um preço diferente. Eu falei, mas não é isso que a gente paga. E aí eu saí do iFood, entrei no Rappi, paguei a taxa do Rappi, mas peguei o preço do restaurante. Quer dizer assim, então o consumidor não é bobo, né? Então ele também vai estar fazendo essas considerações. O que a gente tem visto é algumas pessoas fazerem produtos para o delivery.
Então, um menu específico que viaja bem, que viaja melhor e que vai ser encontrado só no delivery. Então, dessa forma, ele acaba fazendo alguma coisa que fica interessante. Como também tem gente fazendo produtos que só são vendidos, né, dentro do restaurante, não vão para o delivery. Então, o cardápio do delivery não precisa ser tudo, né? Ele pode também se escolher o que viaja melhor, o que faz mais sentido, o que faz sentido para aquele negócio, né? Porque uma das coisas que a gente recomenda é que a gente entenda o delivery como um negócio. Então, qual que é as vendas, o que é a estrutura de custos desse negócio separado, né? Ele é, sim, do seu restaurante, depois você tem que juntar tudo, mas é como se você fosse fatiando as coisas importantes para você ter certeza que seu número completo depois chega no lugar. E uma outra questão que a gente também sempre leva em consideração é que o consumidor é uma outra ocasião de consumo delivery. Raramente ele iria sair, né, acho que eu tenho pesquisa americana, eu não tenho aqui no Brasil, mas talvez o Denis tenha esse número, que 14% só dos consumidores americanos teriam ido ao restaurante caso o delivery não estivesse disponível. Senão ele troca. Porque o que manda é que ele está na casa dele, ou ele está no trabalho, ele está com uma necessidade e ele quer resolver essa necessidade. Então, Excelente, isso Simone. mesmo. Desculpa, só. Não, Excelente, Simone. Só estude bem, porque delivery não é só colocar no iFood, na Rappi, no Uber Eats, não. E delivery tem que ter um DRE, né? Um P&L só para ele. muito bem, mais alguém? Eu recentemente me contaram sobre o Dark Kitchen, né, e colegas que trabalham com restaurantes, e eu tomei um susto no começo, né? O sushi de R$1, e vocês não comentaram, mas o pessoal da Brasel insiste bastante nisso, a questão da segurança alimentar, né? Perto da minha casa, eu moro aqui no Paraíso, ou seja, eu não moro num lugar nobre, né? Tinha um Dirt Kitchen, não era um Dark Kitchen, né? O cara, do nada, a casa começou a entrar moto, sair moto e fazer hambúrguer, tá? E assim, fedia na frente, era sujo, né? Então, a Dark Kitchen, vocês têm marca, então, tem a vigilância sanitária sempre presente, né? E com exigências altas, e esse cara, eventualmente, ele não é nem reconhecido, né? Ele tem um lugar fechado que me assusta um pouco saber que eu posso estar comprando coisa que eu não sei a origem da coisa. Esse é um desafio mesmo, ele é um desafio, porque a vigilância, como é que ela vai achar? Então, a não ser que ela tenha de verdade, eu acho que tem um papel aí, talvez, dos marketplaces de entender de onde que eles estão, quem eles estão pondo para dentro também, né? Eu tenho uma pergunta para o grupo. Uma das questões que hoje pegam muito no mercado de food service é a capacidade de obter material humano, RH competente para funções administrativas e também funções operacionais. E, com o advento da tecnologia, hoje, a gente observa sistemas de EAD dando suporte para a multiplicação de conhecimento. Eu queria saber, nas organizações de vocês, a que nível isso está sendo utilizado e a que nível vocês recomendam que isso seja utilizado. Bom, eu acho que assim, tem uma parte de um EAD, a gente não é, nem sei dizer quanto, mas não é muito adepto a isso. Existem facilidades que é bom usar, que seria desde o seu, pensando numa não pensando na corporação inteira, mas vamos começar assim, a loja, tem o gerente de loja. Por que não ter um grupo de WhatsApp que você vai lá e dissemina informação rapidamente para toda a sua equipe? Isso é uma facilitação que deve ser usado. Desde, lançou um produto novo, manda a ficha técnica para todo mundo, explicando o que é, mas jamais abra mão de ir lá e fazer uma reunião e mostrar esse produto presencialmente, explicar e dar um treinamento. Acho que tem algumas coisas que são facilitadoras, que a gente consegue. No nosso caso, temos 40 lojas, que a gente consegue multiplicar com mais velocidade, mas sem nunca deixar de fazer o presencial. Eu não sei se é por especificidade do nosso negócio, não só do food service, mas, no nosso caso, essa questão não se resolve muito com tecnologia. Quando entra gente, é gente com gente. Difícil de não ser assim, de verdade não vejo. Existe muita coisa daí para uma equipe mais administrativa,
ter softwares de gestão, ter tecnologia aplicada para conseguir ter a informação cada dia mais rica, rápida, tudo bem, quanto mais melhor. Mas quando se torna na parte de treinamento, gestão de pessoa, produção, né, fazer o produto correto, da maneira correta, obedecendo o food cost, né, sem ferir o seu CMV, tudo isso vai passar por gente, qualificando gente, que vai engajar mais pessoas, diminuir turnover, senão você vai ficar numa outra organização. Isso é mais talvez um exemplo próprio, mas acredito muito nisso. Eu acho que, para contribuir, dentro do McDonald's, a gente tem a questão de treinamento é chave, porque a gente distribui processos de treinamento, e a gente ainda está fazendo um modelo híbrido mesmo. A gente tem uma plataforma digital, que nós temos a Universidade do Hambúrguer, onde a gente tem vários conteúdos. É um grande desafio você transportar para o material digital a linguagem que as pessoas estão acostumadas, para tentar se aproximar mais dessa linguagem. Então, assim, o que a gente vê, o que funciona muito é filme. E é filme de um gerente falando para o outro gerente como fazer. Não adianta você colocar lá a equipe de treinamento fazendo uma cozinha que nós temos experimental lá na universidade. Não, a gente vai no restaurante, a gente filma um gerente, porque é muito difícil levar treinamento para 1000 locais e a gente lança produtos muito rapidamente. Então, sim, trabalhar muito forte a linguagem é importante. A coisa do olho no olho tem que se passar através daquele tablet. É desafiador, mas é possível. A gente tem conseguido avanços bastante importantes com isso. Já coisas mais comportamentais, por exemplo, como eu falei aqui do cultura de serviço, a gente foi, sim, juntou as pessoas, regional por regional, fez o treinamento, aplicabilidade, depois volta no restaurante, observa como eles estão aplicando. Então, acho que assim, a questão de gestão de mudança para pessoas, ela tem que ser o mais inclusiva possível e para todo mundo. Então, de repente, tem aquele jovem que vai olhar no tablet, que o cara vai vir lá, ele vai ficar dormindo, vai ficar no celular, então melhor ele botar já o conteúdo no celular. E você tem uma turma que é um pouco mais madura, que está trabalhando ainda e precisa do olho no olho. Na verdade, é um mix. A gente está num momento de transição, né? Eu concordo plenamente com os dois. Primeiro, porque a gente tem um grande desafio que ninguém no mundo ainda conseguiu resolver, que é a educação à distância. A gente tem vários modelos, eu faço curso à distância, mas você vê que eles são chatos, eles não te ensinam tanto quanto poderiam. Então, por isso que tem uma grande alta, né, no mundo inteiro de startups para a educação, porque está todo mundo correndo para resolver esse problema, né, de educação à distância. A gente, até a Help é um deles, que a gente está correndo nisso também. Mas uma coisa simples que a gente fazia, quando eu ajudava na gestão aí de uma rede, era grupo de WhatsApp mesmo. Um perguntava para o outro, como faz tal coisa? Aí a loja que sabia ia lá, fazia, filmava, mandava no grupo do WhatsApp. Isso funciona muito mesmo hoje em dia. Não adianta pensar que é só na plataforma. Tem grandes redes lá fora que tem canal de YouTube privado e eles filmam, o atendente filma ele mesmo. Para lavar o equipamento é assim, pá, tal. E sem sofisticação, sabe? Com o próprio smartphone e realmente interagindo. E sabe o que acontece? Acontece a história da geração, porque eles acreditam. Já que é o amigo que está fazendo, ele acredita que não tem, né, não tem enrolação, não é mentira, é verdade, porque dá para fazer sim daquele jeito, porque alguém está fazendo o que foi exatamente em cima dessa percepção que eu fiz a pergunta, porque eu vejo cada vez mais canais de YouTube disseminando conhecimento específico, ou administrativo, ou operacional, através de filmes e treinamentos. Né? Bom, obrigado. Vale investir. Muito bem, mais alguém, gente? Tem essa diferença mesmo de uma coisa que seja mais comportamental ou mais técnica. Realmente existem modelos que se adaptam a uma coisa ou a outra. A realidade de uma rede desse tamanho é outra. Então, tem que saber usar. Né? Exato. Vamos encerrar, então? Então, vou pedir aqui... Ninguém mais? Vou pedir para a gente fazer uma rodada aqui de 2 minutinhos, para que vocês falassem o que vocês estão imaginando, quais são as perspectivas ou alguma dica para esse próximo segundo semestre, para 2020, para todos nós aqui sobre food service. Vamos lá. Começa aí, Denis. Da parte de economia... Não necessariamente, não necessariamente.
Não, mas da parte de economia, realmente, a gente vê um cenário bem... uma incógnita mesmo, e que realmente a gente... acho que é o que a gente já sabe fazer de uma forma ou de outra, a gente já vem fazendo ao longo da nossa vida, todos nós, que é se preparar, né, para o pior, torcer para o melhor, se preparar para o pior, mas, fora essa frasezinha, se preparar com ferramentas, com parceiros que oferecem soluções que te ajudam a se preparar melhor, né? Tipo, eu vi era só isso que eu queria falar, mas eu vi uma propaganda faz muito tempo da Adidas, que tinha o Kaká lá, todo bonitão lá na foto, e aí estava escrito Kaká 100%. Aí lá embaixo tinha o uniforme do Kaká, que era Adidas, um uniforme específico, Adidas, aquele 1% a mais. Então, acho que essas ferramentas, essas parcerias, a gente tem que se mexer, porque o cenário está bem estranho, né? Tem boas perspectivas, mas a gente vê cada coisa na notícia. Então, a gente tem que se preparar melhor. E da parte de tendências que eu posso falar mesmo, nem está aqui, eu estou apontando para lá, mas que eu posso falar do nosso Big Data lá, o que a gente tem visto, um exemplo, é a redução de restaurantes, de estabelecimentos veganos, vegetarianos, redução, justamente porque todo mundo acordou e está colocando opções veganas e vegetarianas no seu próprio cardápio. Outra coisa que a gente tem visto, na verdade, a mesma coisa que a gente tem visto também para celíacos, mas aí é uma coisa bem mais difícil, porque a gente tem uma contaminação muito arriscada, né? Acho que de tendência mais clara que a gente pode falar é essa. Então, coloquem pratos veganos e vegetarianos, tá? Isso é enorme, né? Bom, questão esperamos bastante que a economia vá, o Brasil vá para frente, acreditando muito, sempre com um pouco de... né, muito bem preparado. Acho que o brasileiro tem essa vantagem, já viveu muita crise, estamos saindo, quem sabe, de uma crise, então a questão da economia nem seria, para mim, lógico, a gente quer o melhor, mas o desafio, eu tenho visto assim, a frase da fricção que saiu das pessoas e foi para o TI, é uma grande realidade, vejo isso aí, convivo isso diariamente, e é isso, né? São os meios de pagamento, o seu frente de loja, a plataforma X que apareceu agora, e não vai parar. Acho que nisso aí é o totem que ainda não tem, é o cliente que agora quer pedir antes de entrar na loja, então você tem que fazer uma areazinha de takeaway, porque não tinha. Você fez a loja preparada com delivery, mas o delivery você organiza aquilo lá. Não, mas agora o cliente ele chega, cadê o meu pedido? Ele quer isso, e eu não fiz, o layout da minha loja não é assim. Então, tudo isso são os desafios de concepção de negócios que estão se transformando numa velocidade absurda. Então, acho que o nível de profissionalização, mas o nível de transformação que esse negócio food service está passando é enorme. O que tem que acreditar muito, o que a gente acredita muito, é saber, tem o delivery, tem a dark kitchen, tem o momento disso e tem o momento do salão, da experiência. Isso ser sempre muito valorizado, de novo, com pessoa, produto de qualidade, ambiente agradável para a pessoa querer vir. Dessa forma, deve ser um pouquinho mais fácil concorrer, mas não, é uma concorrência enorme, vai cada vez ser maior. Acho que esse, não só para o segundo semestre, mas eu vejo assim com o desenvolvimento do mercado. E aí, conseguindo colocar os seus facilitadores, meios de pagamento, né, que a gente está aqui falando muito disso ao longo dos últimos meses, é para facilitar. Tem que achar uma forma que facilite para o cliente. Se vai ter a pessoa que chega com o dinheiro, vai ter que ter também, mas tem que ter a forma de você estar sempre disponível e gerando o mais conforto para aquele consumo. Acho que esse momento não vai diminuir muito. Esse do vegano que você falou, super surpreendente mesmo, mas entendi, e é verdade. Pirajá hoje oferece algumas opções veganas, opções sem glúten. Mas é isso, para não perder cliente. E você não perde um. Se aquele vegano falar, não vou, ele leva os outros 3, 4 com eles. Então, assim, essa é a verdade do nosso negócio.
Bom, falar aí de horizonte do próximo ano, acho que o cenário macroeconômico está dado, né? Acho que não é. Vamos falar sobre isso. Vou falar um pouco o que está na nossa pauta. A primeira realmente é levar a experiência do futuro para todos os restaurantes. A gente está fazendo em torno de 200 restaurantes por ano, e a gente tem um target de chegar à totalidade dos restaurantes Baixo Arcos Dourados até o final do ano que vem. Então, é um investimento em tecnologia bastante forte. Para isso ser possível, eu acho que a principal mudança que a gente fez ao compreender a complexidade tecnológica do restaurante foi trabalhar num pilar absolutamente relevante, que é a conectividade. Não importa o tamanho da sua operação, você tem que ter uma conectividade. E não é só pelo Wi-Fi, é por tudo aquilo que vai vir com essa conectividade. As redes inteligentes permitem que você veja o seu cliente lá na esquina, mesmo que o seu cliente nem sequer tenha pensado em ir até o seu estabelecimento. Você consegue atrair ele para o seu estabelecimento, eventualmente, se ele estiver na dúvida. E isso não é mágica, isso é tecnologia, gente. Isso é real, isso já é. Então, assim, redes inteligentes é importante. Puxa, eu sou pequeno, tenho um local só. Chama os caras da sua operadora lá na mesa e fala, eu quero rede inteligente. Me explica esse negócio aí. Pode me ligar que eu posso ajudar também um pouco. Né? Isso é o principal investimento. Assim, o projeto que a gente está fazendo imediatamente é isso, levando redes inteligentes para os restaurantes, 100% esse ano. A gente já tinha uma cobertura importante, né, nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, enfim, nos grandes mercados, mas a gente está levando conectividade e rede inteligente para 100% do parque, para poder, a partir daí, desenvolver questões realmente de relacionamento com o cliente. Como eu falei no começo, não é mais do que você está ofertando, é o que o cliente espera receber e como você fala com esse cliente. Então, você pode falar através do seu aplicativo, você pode falar através de uma plataforma, você tem que chegar nesse cliente de alguma maneira e continuar encantando esse cara, porque ele vai chegar lá se ele se vê encantado. E aí, um outro recado, já que você falou que a gente podia falar 2. Por favor, pessoal, 24 de agosto, eu sei que vocês vão estar nas suas casas, felizes, mas vão até um restaurante McDonald's e compre um Big Mac. Ajude a nossa causa, por favor. Legal. Bom, cravar o futuro é bem complicado, né? Mas o que dá para garantir é que, independente da tendência, né, que venha emplacar aí, a rede, mesmo tendo aí todo o Itaú, né, a dimensão do Itaú por trás, ela tem a convicção que sozinha ela não chega a lugar nenhum e que, junto com os parceiros, nós vamos estar fazendo com que essa tendência chegue aí para que vocês possam proporcionar a melhor experiência aí para todas as gerações que venham a usufruir dos serviços aí de vocês e que, junto com parcerias, né, a rede nunca foi uma empresa que tentou fazer nada sozinho e que, junto com parcerias, a gente consiga aí, entender as principais dores e, o quanto antes, entregá-las aí para vocês. Muito bom. Bom, gente, eu vou encerrando aqui. Então, eu queria falar, né, a minha mensagem é que a gente teve um dia inspirador, principalmente porque estamos aqui num evento com propósito. Então, 24 de agosto, todo mundo pode ajudar, pode baixar o aplicativo também do Instituto e doar quando necessário. E é isso, porque as marcas, elas são muito relevantes. A gente ouviu aqui do Bruno a questão da relevância das marcas, a gente viu as questões ligadas à oferta culinária, ao modelo de negócio que está se transformando, a questão do delivery, a questão da experiência, da hospitalidade e de todo o fator humano. E vimos o quê? Também vimos a tecnologia por toda a parte, né? O que a gente chama de tecnologia onipresente. Então, se tem uma das coisas que eu tenho visto é que antes a gente tinha meio a área de TI, sabe? Tinha o custo do software do PDV, né? Tinha algumas coisas que eram mais separadas, e agora isso pode ser uma grande oportunidade da gente ver como a tecnologia que ajuda a gente a realmente gerar a experiência que a gente quer gerar e os resultados que a gente quer para o nosso negócio continuar sendo relevante. Então, é uma maneira diferente da gente olhar também para essa questão de tecnologia, que eu convido vocês a pensarem sobre isso. Tá bom? Então, muito obrigada a todos. Obrigada aqui, NCL.